Olá, meus caros alunos, meus caros seguidores, todos aqueles que me acompanham no meu canal. Nós estamos aqui novamente com mais um tema relevante, com mais um tema importante para o conhecimento e para a educação de um modo geral. Hoje eu irei fazer aqui alguns comentários, irei abordar aqui alguns temas sobre os povos primitivos da América. Quem seriam os donos dessa terra? Quem realmente chegou aqui primeiro? Quem teria vindo primeiramente para esse continente enorme e magnífico? Bem, a história, muitas vezes, ela é contada pelos vencedores, pelos mais fortes, pelos mais influentes. E se ensina nas escolas que o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, foi apresentado por algumas características. Teria sido Américo Vespúcio quem chegou aqui primeiro, teria sido Cristóvão Colombo, teria sido Pedro Álvares Cabral. Então, existem alguns pontos de vista e nós vamos analisar tudo isso, tá? Então, vamos lá. Quem chegou aqui primeiro? É sabido que o Brasil não foi descoberto, porque você descobre alguma coisa que não havia sido encontrada, algo novo. E a realidade é que o continente americano, antes mesmo dos portugueses e dos espanhóis, já era um lugar conhecido. Existem vários indícios de que povos remotos já conheciam este continente. Existem indícios que os chineses já haviam passado por aqui, mas não havia interesse de colonização, não havia interesse de possessão das terras. Por uma série de questões, até pela animosidade dos primeiros contatos com os que aqui já habitavam. Enfim, não havia naquele momento ou em outros momentos a preocupação em colonizar, em conquistar territórios. Mas a história, dentro de uma visão eurocêntrica, dentro de uma visão preconceituosa, vai dizer que Cristóvão Colombo, a serviço da monarquia espanhola, chegou aqui na América em 12 de outubro de 1492. Américo Vespúcio, primeiro a explorar a costa atlântica da América do Sul entre 1499 e 1501. Pedro Álvares Cabral chegando aqui no território que hoje é Brasil em 22 de abril de 1500. Então estes seriam os descobridores da América. Mas na verdade eles não descobriram nada. E até mesmo o termo descobrimento da América, ele é questionado, porque o correto seria falar descobrimento. Isso é uma visão eurocêntrica. O Brasil, a América só foi descoberto quando os europeus aqui chegaram e documentaram. Na verdade, o termo correto não deveria ser nem descobrimento, mas invasão. Por quê? O continente já havia sido descoberto e já estava em posse de outros povos que chegaram aqui milênios antes dos europeus. Por exemplo, a América Central, os Olmecas já haviam chegado aqui. Olmecas era um povo, uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na região tropical do centro-sul do México entre 1500 a cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, os Olmecas teriam sido realmente os primeiros a terem a possessão da terra, a habitarem aqui. Entre os 1500 antes de Cristo até o século 400, esse território aqui tinha os Olmecas como seus moradores. Os Olmecas, então,
foram considerados a primeira grande cultura mesoamericana. O que é a Mesoamérica? É a região que fica abaixo dos Estados Unidos e acima da América do Sul. Hoje também é retratado como lugar onde o México, a cidade do México hoje existe. E ali existiam várias divisões geográficas cujos olmecas, que também são considerados como a cultura mãe de civilizações posteriores, como os maias e os astecas. Então, os olmecas, eles possuíram a terra aqui até o século 400 a.C. Os olmecas, então, eles construíram monumentos, eles tinham complexos sistemas sagrados e religiosos. Os olmecas eram politeístas, eles tinham vários deuses ou várias divindades. Há indícios, mas não se comprovam, de que fazia sacrifícios humanos. Eles também produziam em pedras enormes cabeças, tipificando os seus povos. Jogavam bola, não com futebol como nós conhecemos hoje, mas faziam bolas de borracha, de seringa, de seringueira, e eles entravam em contato, o corpo dos olmecas entravam em contato com essas bolas, faziam elas pingarem, e eles tinham que passar essa bola sem usar as mãos e os pés por uma argola minúscula. Consumiam o cacau para os olmecas, depois para os astecas e para os maias, era um alimento quase que divino. O cacau, por exemplo, na língua deles significava água amarga. Eles possuíam uma organização política baseada em reinos de cidades-estado, ou seja, era uma sociedade muito organizada, uma sociedade com hierarquia rígida. Os olmecas, então, poderão ter sido a primeira civilização do hemisfério ocidental a desenvolver também uma escrita. Então, como os olmecas entraram em decadência? Possivelmente por grandes transformações climáticas. Esta região foi sendo deshabitada até a extinção definitiva dos povos olmeca, do povo olmeca. Depois surgiram aqui, então, ou ganharam forma, os astecas, que foram a civilização também pré-colombiana, que habitou o Vale do México, onde é o atual México. A capital dos astecas era Tenochtitlán, um lugar, uma região pantanosa, cujos astecas construíram a sua capital. Era um lugar fantástico, eles tinham construções, eles dominavam a arquitetura, a engenharia, a matemática, tanto é que conseguiram construir um império em cima de um pântano, onde é hoje a atual capital do México. Então, os astecas também eram excelentes artesãos, produziam tecidos finos, cerâmicas, metais e joias. A sociedade asteca era estratificada, eles tinham uma nobreza dominante que governava o império, a maioria da população era composta por camponeses e artesãos, que trabalhavam nas cidades-estado ou nas terras dos nobres. Como uma sociedade hierarquizada, cada qual possuía um papel específico na sociedade. Após muitas guerras contra os tepanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando impostos. Sobreviviam da agricultura, também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Eles usavam técnicas de irrigação da terra e a construção de jardins flutuantes. Cultivavam vegetais em ilhas que flutuavam. Produziam milho, feijão, abóbora,
se alimentavam também de cacau e usavam a semente de cacau como moeda de troca, uma espécie de moeda. Tamanha era a importância do cacau, tanto na alimentação, quanto como a sua semente usada como moeda corrente. O cacau era considerado por essas civilizações um alimento dos deuses. Eles usavam a matemática. Os astecas entraram em decadência a partir de 1519, quando os espanhóis chegaram à região do Vale do México, liderados pelo espanhol Hernán Cortés. Então, os desenvolvimentos entre esses dois povos levaram a um confronto que foi responsável pela conquista da cidade de Tenochtitlán. Com o fim do poderio dos astecas, então nós temos uma outra civilização magnífica, que foram os maias. Eles habitaram também na Mesoamérica, na região que corresponde à parte do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Formaram uma das maiores civilizações da América pré-colombiana. Eles possuíam cidades e sociedades complexas e tinham centros administrativos. Então, os maias desenvolveram vários conhecimentos e invenções, incluindo o sistema de escrita também, calendário, conhecimento astronômico, conhecimento matemático, desenvolveram arte e uma arte sofisticada. Os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses, eram politeístas e faziam sacrifícios humanos em seus templos. Se alimentavam de milho, abóbora, feijão, tomate e raízes. Também utilizavam do peixe e de carnes. Vestiam-se de roupas coloridas e bordadas, feitas de algodão, cascas de árvores ou pele de animais. Entraram em declínio por volta do século X d.C., devido a uma combinação de fatores, incluindo secas, guerras, desmatamento e mudanças climáticas. Um outro povo tão importante quanto os que eu já abordei aqui foram os Incas. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco, localizada onde é hoje o Peru. Eles também eram politeístas, suas cidades eram interligadas por estradas, eles construíam pontes de fibras vegetais para passar de um lugar a outro. O povo ameríndio, então, construiu um império na região dos Andes, são os Incas. Então, foram um dos mais notáveis povos da América pré-colombiana. Habitavam a região montanhosa, a Cordilheira dos Andes, que ficavam milhares de metros acima do nível do mar. Eles estenderam seus domínios em um território de mais de 4.000 quilômetros, que hoje seria do Equador até ao norte da Argentina. Também utilizavam o cacau, que para eles também era um alimento sagrado. A Cordilheira dos Andes é a maior cadeia montanhosa do mundo, com cerca de 8.000 quilômetros de extensão. Eles tinham ali a cidade de Machu Picchu, que foi construída nas cordilheiras. Era considerada um dos monumentos arqueológicos mais importantes do mundo. Situado também na Cordilheira dos Andes, no Peru, próximo à cidade de Cusco, a 2.400 metros de altitude. Então, Machu Picchu foi construída no início do século XV e abandonada por volta do século XVI. A cidade era composta por templos, observatórios astronômicos, palácios, silos, terraços e trilhas. Eles faziam escarpas nas montanhas em formas de degrau e construíam canaletas nesses degraus para que a água pudesse descer e irrigar as suas plantações.
A expedição que levou à conquista dos Incas foi organizada por Francisco Pizarro em 1532. Então, a América Central ou a Mesoamérica, ela possuía civilizações que chegaram aqui milênios antes dos espanhóis, até mesmo, obviamente, antes de Cristo. Foram civilizações complexas que dominavam a escrita, que dominavam a matemática, que dominavam a arquitetura, com cidades bem planejadas. Então, esses habitantes eram os mesoamericanos. Um pouquinho mais abaixo, aqui na América do Sul, nós tivemos a América Espanhola e a América Portuguesa. Sobre a origem dos indígenas brasileiros, existem duas hipóteses das chegadas deles aqui. A primeira é que esses indígenas eles descendem dos povos asiáticos que atravessaram ou chegaram aqui a partir do Estreito de Bering há 62 mil anos. A segunda defende uma única grande onda migratória, no começo com a vinda posterior de grupos aparentados aos povos da Oceania. Então, eles estabeleceram aqui, nas terras que ofereciam fertilidade, os nativos então passaram a viver em regimes de comunidade, onde prevalecia a produção comunitária. A divisão do trabalho aqui na América Portuguesa, é sabido que a América Portuguesa foi conquistando o território do litoral para o interior. Então, o primeiro contato dos portugueses aqui na América Portuguesa, que depois se denominou Brasil, foi pelo litoral e com os habitantes nativos que estavam ali no litoral. Então, os trabalhos desse povo que aqui estava era dividido de acordo com o sexo e com a idade. Eles produziam milho, feijão, mandioca, batata doce, cará, abóbora, tabaco e dominavam também a pesca. Ao chegarem aqui ao Brasil, ao território, os portugueses encontraram um povo enorme aqui no território. Não encontraram a terra vazia, abandonada e sem habitantes. Então, os habitantes que aqui estavam, diferentemente dos indígenas da Mesoamérica, eles não dominavam a escrita e não deixaram documentos sobre o próprio passado. Em comparação com os outros povos da Mesoamérica, os indígenas aqui do Brasil, eles viviam na pré-história, enquanto os indígenas aqui, os povos primitivos da América Central, dominavam a metalurgia, dominavam a arquitetura e a engenharia. Os habitantes aqui da América Portuguesa, eles eram ágrafos, não sabiam, não haviam ainda desenvolvido a escrita e viviam ainda na Idade da Pedra, não sabiam trabalhar com os metais. Então, no entanto, isso não quer dizer que eles não tinham conhecimentos. O conhecimento que nós temos sobre os indígenas, os povos primitivos aqui do território brasileiro, do século XVI, baseiam principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus. Porém, eles tinham formas de viver em sociedade, eles tinham organização, eles tinham planejamento, eles tinham conhecimentos, habilidades em desenvolvimento de técnicas e utensílios para suprir as necessidades deles. Então, estima-se que cerca de 5 milhões de povos nativos habitavam o Brasil na época do descobrimento. Alguns estudiosos vão dizer que até mais. Dividiam-se em 4 grupos linguísticos culturais, que eram os Tupi, os G, os Aruaque e os Caraíba. Os Tupis acabaram de ocupar o litoral, expulsando para o interior outras tribos que não fossem Tupi, na chegada aqui dos portugueses. Então, os tupis guaranis também acreditavam em 2 entidades supremas, Monã e Maíra, identificados como a origem do universo. Nós temos também os guaranis, enfim, uma série de povos que aqui habitavam.
Portanto, o território tinha dono, tinha donos, aqui não era um lugar abandonado, era um lugar com civilizações complexas que tinham os seus saberes, que já haviam desenvolvido as suas técnicas. E a grande tragédia do continente foi exatamente a chegada dos europeus. O continente era muito povoado e abrigava sociedades dinâmicas. Nas Américas, no todo, viviam cerca de 40 a 60 milhões de pessoas. Eles falavam cerca de 1.200 idiomas diferentes, agrupados em 120 famílias linguísticas. Possuíam uma dieta equilibrada e foram dizimados a partir do século XV. Muitos dos povos originários foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus, que chegaram aqui e contaminaram esses povos que não tinham anticorpos para os preservar das doenças. Então, no choque entre dois mundos, que se seguiu a chegada de Colombo, muitas das formas de vida e das estruturas construídas no continente foram rapidamente destruídas. No entanto, é bom deixarmos claro e evidente que o Brasil não foi descoberto. Se houve um descobrimento, teria sido os povos primitivos, os povos originários que aqui primeiro chegaram. Então, a visão de que a Europa, que os portugueses e que os espanhóis descobriram o Brasil e a América é uma visão eurocêntrica que não condiz com a realidade dos fatos. Eu termino aqui esse vídeo, que é apenas um recorte, que é apenas uma partícula ínfima das possibilidades a serem abordadas por esse tema, que em sala de aula nós rediscutiremos isso e nos aprofundaremos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.